do canal Educação, um espaço criado para o trabalho de comunicação entre professores de todo o país. Hoje temos a grata felicidade de estar recebendo a professora, pedagoga e outras formações, Daiana Simile, que vai nos brindar um pouco com o seu vasto conhecimento nesta área e trazer para nós um pouco do dia a dia e um pouco da sua experiência diretamente ali no campo de batalha, na sala de aula e nesse tema que está tão atual na mídia e é tão falado, mas muitas vezes essa simples mídia não traz muitas vezes a realidade dos fatos. Então, Daiane, muito prazer você estar aqui com nós hoje, tá? Compartilhar com todos os professores do país. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente estar conversando e estar talvez contribuindo para a formação dos colegas e trazendo talvez um novo horizonte na questão da educação inclusiva. Na sua visão, como você avalia a implementação do Estatuto da Pessoa com Deficiência nas escolas de forma geral? De forma geral, a gente pode ressaltar que falta muito ainda para a gente chegar no desejável, né? Muitas escolas, principalmente as estaduais, não possuem esse apoio, né? Cidades ainda não possuem o apoio do psicopedagogo, do professor de inclusão e não veem o devido valor a tudo isso, sendo que isso é primordial e é fundamental, né? Em Ourinhos, a gente pode ressaltar que a gente está muito além das outras cidades da região. Ourinhos, a gente tem o psicopedagogo, a gente tem os professores de educação inclusiva, a gente tem o CAP, né? E todos esses profissionais, eles auxiliam para a gente ter uma educação de qualidade, né? Todas as escolas municipais de Ourinhos possuem esse apoio dos professores de inclusão. Então a gente pode dizer que tem toda uma rede de retaguarda, uma rede de apoio, ou melhor, uma rede de suporte para essa questão da educação inclusiva. Sim. E os profissionais, eles possuem a formação a cada 15 dias aqui na rede. E a gente, assim, essas formações, a gente fica a par de algumas síndromes novas, algumas coisas que a gente ainda não tinha visto, porque a cada dia surge uma coisa nova, né? Surge uma deficiência, surge uma síndrome e várias outras descobertas também nesse campo. Até atualizações nas próprias situações especiais que tem hoje, né? Sim. Alguma atualização, né? Essa formação. E começando nessa questão da formação, como que você avalia a nossa formação como professores de forma geral, a nossa formação básica hoje, de algumas décadas para cá e atual, se ela atende a essa necessidade de mercado, se a gente pensar como profissional, a formação inicial dos professores, ela é adequada, ela não é adequada? Como você avalia isso? Então, as faculdades, eu falo, eles ensinam a teoria, né? Eu fiz faculdade de 4 anos de pedagogia e depois fiz a pós em educação inclusiva e em psicopedagogia também. Nas pós, a gente também vê muita teoria, mas essa teoria, ela destoa um pouco quando a gente começa a ter a prática em sala de aula. Por quê? Porque quando a gente pega, por exemplo, uma síndrome ou uma deficiência, a gente vai ver o que ela é geral. E quando a gente tem o contato com esse aluno, que nem um autista, que nem um deficiente intelectual, a gente vê que tem vários níveis de deficiência e vários níveis para a gente estar trabalhando com isso. O autista, ele possui desde o clássico até o mais leve, o mais severo. Então são vários níveis, né? Que muitas vezes a literatura não traz isso para nós. Não traz isso pra gente. Traz assim, que possuem o severo, mas não traz como a gente vai lidar com eles. Uhum. Né? Não tem um segredo, não tem uma receita. Na verdade, você aprende na prática, convivendo, lendo, se informando, tendo essas formações, tendo pessoas que ajudam a gente, né, vendo no dia a dia, tendo todo
conteúdo e junto com o respaldo também. Sim. Né? É só indo nessa linha de raciocínio sua, a outra questão, que eu acho que ela vai fechar isso que você está nos contando, se a formação continuada dos professores, ela sim deveria ser atendida como, ou assistida ou implementada como política de Estado da educação. Sim, porque muitos professores, eles se formam e eles não possuem aquele hábito de buscar, de estar sempre ali pesquisando. Então, alguns ainda param um tempo, né? E se a gente tivesse... Não passam por atualizações? Isso, não passam por atualizações. A maioria sim, mas tem alguns professores que ainda não, né? E a gente vê isso, assim, em várias cidades, em vários locais, né? Na rede a gente vê pouco, porque a gente possui essa formação, né? A gente tem a formação da escola que eles dão pra gente, a gente tem a formação com a coordenadora de educação inclusiva. Então, assim, a gente tem... Existe uma coordenadora de educação inclusiva. Nós temos uma coordenadora de educação fora inclusiva. a coordenadora pedagógica. Sim, e a cada 15 dias a gente tem a reunião com ela no CAP, Sim. que é o Centro de Atendimento, né, que a gente tem em Ourinhos. Então, assim, isso é muito bom. A gente tem que estar aprendendo, a gente tem que estar buscando, a gente está trocando ideias ali e vendo a melhor maneira de estar atendendo esses alunos, sanando as dificuldades dele, melhorando a vida dele. Eu falo, nunca vai sarar, né? Muitas pessoas falam assim, mas ele vai ficar bom? Ele vai ficar normal? Eu falo assim, não tem uma cura, tem uma maneira dessa deficiência se tornar mais agradável, tanto para o aluno, para o professor, para a família, né? Em biologia, né, a gente coloca a forma da adaptação. Então, essa adaptação do aluno, e nem tanto do aluno, mas sim da rede e dos profissionais ao aluno, eu entendo como sendo o eixo principal para o sucesso dessa política. Sim, e o vínculo, né? Eu falo assim, é muito importante o profissional ele ter um vínculo com o aluno. Porque daí você trabalha num círculo ali. Isso. Você está trabalhando junto ali, o aluno ele quer aprender, ele te aceita, você aceita ele. Então, esse vínculo é muito importante. Nesta questão do vínculo, que a gente faz parte do relacionamento humano de forma geral, em todos os segmentos profissionais, e neste quase que de forma não, mas diária com o aluno, e o aluno pertence a uma família. Eu queria tratar desse tema agora. Como que é esse relacionamento família e professor? Como é estabelecido isso? Ele existe, ele é fundamental, e como isso pode ser, ainda duas perguntas em uma, como isso pode ser refletido de forma positiva para o aluno? Esse vínculo, eu falo que ele é extremamente importante. Né? Eu tenho 2 alunas, né? Trabalho com elas desde o começo do ano, e assim, elas não me conheciam no começo do ano. Sim. Então, para a gente criar... Uma experiência nova. Isso. Porque cada ano troca o professor, né? A gente não é o mesmo todo ano, com o mesmo aluno. Então, assim, para a gente criar esse vínculo, a gente precisa também da ajuda dos pais, a gente precisa da ajuda da equipe escolar, dos psicólogos, né? Por quê? Porque a gente precisa entender como que esse aluno era, o que esse aluno é capaz de fazer. Então, a gente tem todo um relatório que a gente lê antes de iniciar, a gente procura saber como tem que é todo esse um aluno. estudo prévio dele, e a escola fornece isso. Sim, a gente tem uma reunião antes de iniciar as aulas. Olha, gente, que legal o exemplo. Onde tem o psicopedagogo, o diretor, e daí eles procuram. A gente, na verdade, quando a gente pega as aulas, a gente pega a escola, a gente não pega o aluno, né? Quando a gente vai pegar acompanhando. E daí eles procuram ver o perfil do professor com o perfil do aluno. Isso eu acho muito interessante, porque eles veem o aluno que vai se adaptar melhor com aquele professor. Existe todo um estudo, então, Sim. do perfil do professor, do colega, do docente, e o perfil do aluno, para saber se tem uma correlação entre eles. Sim. E daí, o que acontece? Que nem quando eu fui escolhida para ficar com a minha aluna, eu tive uma fala que eu fiquei muito, assim, grata, e eu gostei muito. O psicopedagogo, ele chegou e falou assim, olha, ela vai se adaptar muito com você, porque você tem um jeito que
que vai dar certo com ela. Então, eles já conhecem esses alunos e já têm uma noção de como o professor e o aluno vão trabalhar juntos durante o ano, porque na verdade é o ano inteiro. Então todo. tem que ter essa um ano relação. letivo todo, até por lei 200 dias no mínimo de aulas. E daí eu conheci a mãe também. No primeiro dia de aula, a mãe veio falar comigo, né? Ela falou que ela se apresentou, e comentou da filha, né? Como que ela é, tal. E falou meio por cima pra mim, falou se eu precisasse dela, ela estaria à disposição a qualquer momento, né? Pra gente sempre ter essa parceria. E foi assim, foi muito bom, porque tudo o que acontece, a gente passa para a direção, para o psico, e quando necessário chama a mãe, tem esse contato com a mãe, com o psicopedagogo, com a professora. Existe uma troca a gente tem essa troca, isso. Uma troca de experiências ali. Isso. E daí, quando ocorre alguma coisa, ela liga na escola, ela comunica, ou ela manda recado no caderno. Então, tem toda essa parceria. Sim, é uma parceria estabelecida. Parceria. E a gente pode, assim, exemplificar que esse relacionamento entre um professor de educação inclusiva e um professor de uma sala não inclusiva, ela é diferente com a família do aluno, no caso? Esse relacionamento é diferente de um aluno que não está na educação inclusiva e um aluno que está na educação inclusiva. O relacionamento com a família em relação ao professor, ela é diferente? Ela é mais próxima ou ela acaba sendo normal de forma geral? Eu acho que ela se torna um pouco mais próxima, porque, na verdade, esse professor ele tem 1 ou 2 alunos, né? O professor de educação inclusiva. Então, a gente fica mais próximo do aluno mesmo, né? Em vez de a gente estar numa sala com 30 alunos. Né? A gente tem a proximidade, sim, os pais vêm em reuniões, conversam com as professoras e tal, mas quando a gente tem um só, a gente é mais focado naquele 1 ou 2, então a gente se torna um pouco mais próximo. Eu gostaria, sim, de parabenizar pela atuação e deixar, assim, uma mensagem. Gostaria que você fizesse agora uma consideração final em relação a tudo isso que a gente vem vivendo, essa questão da educação inclusiva, se é um advento positivo e o que a gente deveria fazer para ela ser de forma mais abrangente, ou realmente a gente poder fazer uma educação inclusiva. Isso não está apenas no manual, nem apenas na legislação. Isso está ali na sala de aula, nas escolas do país todo. A educação inclusiva, eu falo, para mim é muito gratificante, né? Eu vejo ela muito positiva, porque se a gente for parar para pensar e ver como que isso era antigamente, como que isso é agora, a gente fala, antigamente não existia nem laudo, existiam os estudos, sim, claro, Piaget, Vygotsky, né? Os grandes autores são base até hoje, né? Isso. Mas assim, nas escolas, isso não era tão falado. Isso era visto como, a criança não aprende, a criança tem dificuldade, mas não era visto como uma deficiência, como algo assim, né? Esse daí não vai aprender nunca, a gente escutava muito isso, né? Não nasceu para estudar, não é bem assim. Eu falo que tudo na vida a gente precisa ver o motivo, o porquê, né? Todos nós somos inteligentes, né? Todos nós temos a capacidade de aprender e de saber as coisas. Porque hoje o tema é inteligências múltiplas. Sim. E daí, com esses estudos, com essa evolução toda, eu falo que para a educação e para as crianças ficou muito bom. Porque essas crianças agora, elas possuem esse respaldo, elas possuem um profissional que está ali com ela, ao querer aprender e não conseguir aprender como os outros. E não ter ajuda de ninguém, ficar ali num canto da sala. E também a gente pode colocar nessa equação a questão da formação do professor, porque o professor é a ferramenta ali na sala de aula que vai fazer essa transição, essa passagem do conhecimento, todo o conhecimento nosso acadêmico para a criança. Eu avalio isso de forma muito positiva e coloco o professor como a figura principal nesse universo, esse novo universo, ou nesse admirável mundo novo que a gente está vendo se abrir à nossa frente.
tá? Gostaria, Daiane, de agradecer imensamente a sua participação aqui no canal Educação, tá? E agradecer a sua experiência que você compartilhou conosco aqui nesse dia, que foi muito gratificante. Espero que sirva que os bons exemplos sejam expandidos para os outros locais do país. O canal Educação agradece. Meu nome é Robert da Costa Ribeiro, diretamente para Uninter.